acontecendo, então, com a estratégia de comunicação e marketing do governo Lula? O que vem contribuindo para a queda nos números de popularidade? Será que é só a crise dos alimentos, o alto preço dos alimentos? É hora de mudar a rota? Será que ainda dá tempo de turbinar o governo? Vamos colocar um pouco mais a fundo essa história de mudar a rota mencionada pela Adriana Ferreira. A gente tem uma tela para mostrar o quanto essa percepção do eleitorado está mencionada no levantamento do Quest. Vamos lá. Dos estados pesquisados, uma das perguntas, aliás, que foram feitas nesse levantamento é a seguinte: nos próximos 2 anos, até o encerramento do seu mandato em 2026, Lula deve fazer um governo igual ou diferente? E aí, para você que está nos acompanhando, veja só que o resultado é bastante expressivo de uma sinalização de que gostaria um governo diferente. Aí a gente precisa ponderar, não estamos dizendo se são eleitores de direita, de esquerda, da maneira que eles estão se posicionando. Mas dizem, de maneira geral, que querem um governo diferente. No estado de Pernambuco, a diferença é a seguinte: 78% daqueles ouvidos querem um governo diferente. Na Bahia, 79%, 81% no Rio de Janeiro, 83% em Minas Gerais. Em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, são médias acima dos 85% dos ouvidos nesse levantamento. Então, a tela que você vê agora mostra um cenário da pesquisa que sugere que o governo petista precisa de uma espécie de virada 180 graus para estancar essa avaliação negativa vista nos 2 primeiros anos do governo Lula. Pois é, e sobre esse assunto a gente conversa agora com o consultor de marketing político, professor e escritor Darlan Campos. Ele que também é diretor executivo da República Marketing Político e membro fundador do Clube Associativo dos Profissionais do Marketing Político. Oi, Darlan, tudo bem? Boa noite para você. Olá, boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui, fazendo uma reflexão um pouco sobre essas pesquisas recentes que saíram sobre o governo federal. Então vamos lá. Eu vou chamá-lo de professor para facilitar aqui, já que a gente espera extrair conhecimento daquilo que o senhor tem na experiência de aplicação de marketing político no dia a dia. Professor, o governo tem uma sinalização muito clara a partir desse levantamento, e desta tela especificamente que nós mostramos, de que as pessoas querem uma mudança que não seja pontual, é uma mudança radical. Do ponto de vista do marketing político, com este prazo que se tem até uma disputa eleitoral, até começar uma pré-campanha, há ferramentas para apurar exatamente o que esse eleitor quer, de que maneira ele gostaria de ver uma virada, se ele está à direita, à esquerda, ao centro, o que é que ele quer exatamente nessa mudança? Perfeito. A gente precisa fazer algumas ponderações em cima desse resultado, especialmente dessa tela, né? Então, essa tela, ela é... Primeiro, entender que toda pesquisa, ela é como uma fotografia. E como uma fotografia, a fotografia ela é diferente do filme. Ela é um frame que conta a realidade no momento em que ela foi coletada. Então, vale a pena lembrar que a pergunta, ela traz um elemento de um governo diferente. Diferente pode ser um governo melhor. Então, uma parcela dessa porcentagem pode, inclusive, achar que o governo federal esteja acertando em determinadas coisas. Mas a gente acredita, pelas pesquisas anteriores, de outros institutos também, que uma parcela importante deste contingente está falando que o governo precisa melhorar ser diferente no sentido de ser melhor do que ele está sendo até o momento. Mas é só para problematizar aqui que na pergunta tem um senão que a gente precisa também ponderar. É importante a gente entrar um pouco mais a fundo para entender quais são essas expectativas. A gente sabe que do ponto de vista econômico existe uma série de desafios que o país vem vivendo nos últimos 2 anos, desde o início do governo Lula, especialmente com a questão do dólar e a percepção da inflação, a alta dos juros. Então, são eixos que influenciam o debate e a vida cotidiana do cidadão. Vale lembrar que o problema do governo federal ele está muito além do que um problema só de comunicação. E aqui a gente tem um erro comum que é, quando há um problema, o problema em geral de qualquer governo, a conta em geral cai na comunicação. Mas aqui a gente tem que lembrar que nós estamos num contexto social, político, bem adverso de outras realidades que o PT e que o governo Lula também teve a oportunidade de governar. Então, vale lembrar que
a gente tem uma construção social também que traz um novo mundo que talvez o governo ainda não tenha compreendido na sua capacidade de diálogo e, no caso, de convencimento para trazer com o ponto de validação. E aqui eu cito 3 exemplos claros dessa mudança social que talvez nos mostrem um outro mundo de uma leitura de um governo que talvez haja a partir de uma lógica, de um prisma de uma sociedade que estava lá no início dos anos 2000. Né? Então, primeiro, a gente está falando de uma sociedade claramente com um avanço do papel do campo evangélico, e esse campo evangélico que em algum momento já esteve dialogando mais próximo do eleitorado petista e que hoje, majoritariamente, especialmente nas 2 últimas eleições presidenciais, teve um voto na oposição ao PT, né, na casa aí de 70-30. Nós estamos falando de um público, especialmente contingente cada vez maior de autônomos, ou seja, pessoas que não estão empregados CLT, mas que têm o seu ganha-pão, faz o seu bico, tem a sua carrocinha de cachorro-quente, vende churrasquinho, vende pão caseiro. Então, é aquele microempresário, pequeno empresário que não está, de alguma forma, legalizado, mas que faz o seu corre no dia a dia para conquistar. Esse eleitor que talvez na década de 90, no início dos anos 2000, talvez estivesse num CLT, numa empresa tradicional, a gente tem uma visão diferente de mundo dessa galera, que já percebe uma lógica desta dimensão do empreendedorismo. Então, é um motorista de Uber que entende-se como alguém que pode trabalhar o horário que quer. Se ele quiser trabalhar hoje, ele vai. A gente sabe que ele precisa trabalhar porque ele precisa pagar a continha dele no final do mês. Mas a impressão que ele tem do ponto de vista social é de que ele é um empresário da sua própria vida, né? Então a gente tem uma mudança, para citar aqui esses exemplos, uma mudança social, de base social, que traz elementos importantes de influência e da dificuldade do governo de se conectar com ele. Então, por isso que eu acho que o problema ele é muito maior do que um problema só de comunicação. É um problema de base social e que o PT, especialmente o campo progressista, tem tido muitos desafios para dialogar desde as últimas eleições, de alguns ciclos eleitorais, a partir dessa mudança social. O professor, e existem caminhos para que o governo possa se conectar com esse eleitor? É fazendo mais visitas a essas cidades? É transformando as redes sociais, trazendo uma linguagem diferente, um estilo de vídeo diferente? A gente viu a mudança, né, na Secretaria de Comunicação do presidente, com o Sidônio Palmeira e também com integrantes que administram redes sociais do João Campos, que é prefeito de Recife. Então, de certa forma, trazendo um pouco, né, da expertise que está funcionando lá em Recife para o governo federal. Quais são os caminhos que o governo pode ficar em alerta para tentar se conectar com esse público? De fato, acho que o primeiro passo é uma percepção de que a forma de dialogar e de se conectar com o cidadão do século XXI ela é diferente do que a gente fazia há algumas décadas atrás. Então, essa percepção já é um intuito de uma estruturação nova dessa forma de organização. Mas vale lembrar que isso é, no fundo, um verniz superficial, que me permite alcançar alguns resultados, mas que a perspectiva ela não é de um ganho substancial. Então, não é um formato de vídeo que eu vou fazer, uma edição mais engraçadinha, colocar o presidente para falar sobre as tartarugas que estão na sua residência oficial, correr, colocar ele para correr um pouco ali, fazer a sua caminhada. Não é só isso que vai trazer essa diferenciação e essa melhora de expectativa. Então, tem claramente um elemento de expectativa, ou seja, havia uma expectativa com a entrada do presidente Lula de uma melhora, especialmente no campo. Vale lembrar, o presidente Lula, o extrato de até 2 salários mínimos é o eleitor majoritário do PT, que historicamente esteve conectado com o presidente. Os eleitores acima de 5 salários mínimos, por exemplo, votaram na oposição majoritariamente. O que significa que esse eleitorado é o primeiro a ser atingido quando eu tenho um eixo de inflação, por exemplo, de aumento de preço dos alimentos. Então, essa preocupação
do governo é uma preocupação central de como diminuir o impacto desta inflação, dos juros altos, do aumento do dólar, como diminuir o impacto na vida daquele cidadão que ganha até 2 salários mínimos. A comunicação vai ajudar, em partes, a demonstrar e alcançar um pouco mais pessoas com a narrativa que o governo tem para implantar. Entretanto, só isso não basta. Vai ser preciso medidas efetivas do governo federal que permitam, aí a partir de uma comunicação bem construída, uma comunicação cada vez mais digital, ampliar esse espectro de alcance e convencer um pouco mais. No final das contas, está faltando um pouquinho mais de conexão. Então, não é simplesmente uma edição nova, um canal novo que eu vou criar, mas é um pouco mais substancial essa necessidade que a população está sentindo no seu dia a dia. Perfeito. Professor, nós vamos trazer também aqui para a nossa conversa a nossa editora de política lá de Brasília, da capital federal, a Larissa Arantes, que tem uma pergunta a fazer para o senhor também. Larissa. Professor, boa noite, um prazer poder falar com o senhor, obrigada pela disponibilidade. O senhor falava a respeito dessa mudança do perfil trabalhista, econômico e social da população brasileira, o que está impactando diretamente nesse governo Lula 3. Queria saber do senhor também em relação a um outro aspecto, que é o crescimento dos evangélicos no país, né? A gente sabe que existe uma resistência em relação ao PT, ao governo do presidente Lula, dentre essas pessoas, e queria saber, na sua avaliação, é possível o governo se aproximar dos evangélicos, e como isso seria possível, e se isso pode trazer resultados positivos para o governo a médio e longo prazos, né? Aqui, pensando numa estratégia enquanto governo e até enquanto partido, o campo progressista tem um desafio tremendo, que se pegarmos os primeiros governos Lula, Lula 1, Lula 2, a gente via uma base social evangélica, e inclusive atores que hoje militam no campo de oposição, por exemplo, no campo bolsonarista, que estavam coordenando, inclusive, articulações dentro do campo evangélico. Posso citar aqui o senador Magno Malta como um exemplo, Silas Malafaia como outra liderança desse campo, que estiveram em algum momento dialogando e muito próximo do governo Lula, especialmente no Lula 1, Lula 2 em algum momento. Essa mudança social ela é tão significativa que, se a gente pegar historicamente, na eleição 2018, a diferença entre Haddad e Bolsonaro foi uma diferença de 10 milhões de votos para Jair Bolsonaro. Se você pegar todos os estratos sociais, em geral, a diferença entre os dois foi a mesma. 45, 55, mais ou menos, a diferença de vitória de Bolsonaro. Essa diferença de Bolsonaro deu 10 milhões de votos. O extrato social em que eu tive a maior distância entre os dois foi o ciclo evangélico, no qual eu tive 70-30, 70% de evangélicos votando em Jair Bolsonaro e 30% no Haddad. Esses 70-30 equivalem a um total de 10 milhões de votos. Então, a gente pode dizer que 2018 foi a primeira eleição nacional em que os evangélicos foram decisivos para a eleição de um presidente da República. O que a gente quer dizer com isso? De que de 2018 para cá, e a gente pode colocar aqui esse crescimento do público evangélico, do segmento evangélico, e aí a gente já pode contabilizar diversas grandes cidades do Brasil, hoje já tem um público evangélico maior do que o católico. Então isso traz um elemento novo para o jogo e um desafio. Hoje, o campo progressista tem tido diversas dificuldades de dialogar com esse segmento. Então, tem aqui algo que eles precisam refletir e pensar: como dialogar com esse eleitor. Por quê? Porque a tendência para o futuro é esse eleitor, e o Brasil, cada vez mais, ele se tornando um país onde o público evangélico está em processo de crescimento. Isso é algo demográfico, e isso traz um desafio tremendo de comunicação. Foi assim em 18 e em 22 também o público evangélico esteve de um lado e
o campo progressista de outro. Então, o governo Lula, o PT, e aí trazendo um pouco mais amplo, o campo progressista tem um desafio tremendo, que é como eu dialogo com as pautas que são de interesse deste perfil de eleitorado. A leitura do governo hoje tem sido qual? Eu vou dialogar com o público evangélico na medida em que eu consigo trazer as dimensões do dia a dia. Se eu conseguir melhorar o preço do alimento, eu melhoro para quem é católico, para quem é evangélico. Se eu conseguir melhorar o preço do gás de cozinha, se eu conseguir ter ações que melhorem essa realidade econômica, eu atinjo a toda a sociedade e também a esse perfil de eleitorado, que é o eleitorado do segmento evangélico. É uma forma de pensar, de agir, mas talvez não seja suficiente. O partido vai precisar de outras formas de diálogo com esse segmento. Professor, eu vou pedir a atenção do senhor por um minuto para fazer uma espécie aqui de análise free nesse momento. É porque eu vou trazer uma fala do presidente da República na reunião ministerial que fez no início deste ano e que nos pareceu ser, de alguma maneira, e eu vou querer a análise do senhor, se é uma espécie de diagnóstico correto que ele faz, até mencionando o que o senhor já disse e o que a Larissa Arantes disse também. Então vamos trazer o que disse o presidente Lula recentemente numa conversa com o seu grupo de 38 ministros. É importante que a gente compreenda que o povo que nós estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 80. Não é o povo que queria apenas ter um emprego numa fábrica com carteira profissional assinada. É um povo que está virando empreendedor. E ele gosta de ser empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova característica, com essa nova formação do povo brasileiro. E é por isso que nós temos que ser muito exigidos. E eu jamais reclamarei pelo fato do povo nos cobrar. Eu reclamarei se a gente não tiver capacidade de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Professor, aí eu lhe pergunto, o diagnóstico parece muito alinhado com o que o senhor mencionou de lidar com um público novo nas suas interações sociais, na sua interação com o mundo do trabalho, mas ao ponto final da fala que o problema é não saber como fazer entregas. Esse é o principal desafio do governo, é encontrar políticas públicas que ressoem com esse novo modelo de relação social? Aqui vale uma ponderação anterior, que esse tipo de agenda que o governo faz, de reunião ministerial, e especialmente quando essas reuniões são transmitidas ao vivo, ela é, no final das contas, um grande ato de comunicação. Por quê? Porque a gente tem, o presidente tem a oportunidade de falar para os ministros e de trazer um pouco a sua visão e disso ser transmitido para todo o Brasil o que ele está dizendo para os seus ministros. Então, no final das contas, é o presidente da República um pouco fazendo o seu meia-culpa. Fala, olha, vocês estão fazendo errado. Por que o governo não está dando certo? Porque você não está fazendo o que deveria fazer. Você deveria estar fazendo isso. Ou seja, o presidente está orientando. Se o ministro não está fazendo, a culpa é de quem? Não é do presidente, é do ministro. Então, é uma velha estratégia da gente conseguir ocupar o debate público e, de alguma forma, trazer as mensagens que a gente gostaria de dar, os recados para a sociedade que a gente gostaria de dar. Voltando à sua questão, eu acho que isso é perfeita a sua análise. A gente tem um desafio de governo de projetar essa política pública e de, especialmente num mundo tão diverso, de conectar. E aí a gente está falando de um mundo e de uma sociedade brasileira, especialmente pós-2018, onde a polarização ela tem ocupado um espaço daquilo que a gente chama da polarização afetiva. Ou seja, as pessoas elas passam a tomar opinião a partir de elementos que dialogam com o viés ideológico que ela acredita ou que ela se identifica. E isso gera um desafio de comunicação, porque as pessoas elas não estão no debate público, nem sua grande maioria, abertas a ouvir o que o outro quer dizer. Porque se o meu lado está dizendo que isso é errado, eu vou com este caminho para onde eu vou com essa visão até o final. Então esse desafio de comunicação é um desafio muito mais complexo, que vai ser muito mais do que uma dancinha, um vídeo mais editado de forma mais digital, que vai solucionar o problema. Tem problemas muito mais profundos e que talvez o governo caminhe para um processo e, olhando para frente, a gente vê
um desafio muito grande do governo conseguir se posicionar por dois elementos fundamentais. O cenário econômico internacional, a gente olha para frente, ele não nos parece que vai ficar muito melhor do que está hoje. A tendência de um governo Trump conseguir embaralhar ainda mais o jogo, as adversidades que podem surgir de tarifação a adversários, de contra-tarifação. Então você tende a ter um jogo internacional muito desafiador, que tende a ser negativo para o Brasil, um cenário turbulento internacional, e internamente uma oposição cada vez mais forte e crescente. Então esse é um cenário muito desafiador que o governo Lula tem para pensar, e eu diria que esse primeiro semestre ele é fundamental. O governo tem clareza de que ou ele consegue acertar um pouco os ponteiros nesse primeiro semestre de 2025 para dar o tom para o segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, que já é um semestre pré-eleitoral, ou talvez vai ficar um cenário muito desafiador para as eleições de 2026. Professor Darlan, em que momento ou qual é a importância de uma reforma ministerial nesse momento? O que a gente vê, né, a partir das entregas, já que o governo precisa fazer entregas, e esse foi um argumento, inclusive, para a substituição, né, da ministra da Saúde, Nízia Trindade, por Alexandre Padilha, foi a falta de entregas do Ministério da Saúde, um ministério tão importante para o governo. Como que essa reforma ministerial pode de alguma forma surtir efeito nessa reversão de desaprovação do governo, visto que essa troca, pelo menos os nomes que estão sendo sondados, né, para os ministérios que terão substituição, são nomes já conhecidos, são nomes que já estão no parlamento já há mais tempo, não tem nenhuma novidade, vamos dizer assim, no cenário político. Como que o governo pode conseguir isso através da reforma administrativa, da reforma que está sendo feita nos ministérios? A reforma ministerial ela tem um objetivo muito mais de diálogo com o parlamento, de formação de maioria dentro do parlamento, ou de minimizar a minoria que ele tem. Vale lembrar que o governo Lula é um governo minoritário no parlamento, né? Se a gente contabilizar os deputados eleitos dentro do campo do PT, nós estamos falando de um número ali que não chega a 180 deputados. Então ele precisa ampliar essa base. E aí o desafio que ele vive hoje essa reforma ministerial precisa dar a ele uma base consistente. Para quê? Primeiro, para evitar que o parlamento ele aprove mais despesas para o governo federal ter que gastar. Segundo, que o parlamento consiga se sinta e que setores do parlamento se sintam, de alguma forma, atendidos pelo governo, e isso diminua um pouco o apetite do parlamento sobre o orçamento público. E aí, toda a visão que o governo está tendo agora, e a discussão interna é essa, de diminuir talvez o peso do PT, que tem hoje lá um número de ministérios maior do que o tamanho da sua bancada. Ou seja, se você pega os tamanhos das bancadas, isso, em geral, determina mais ou menos quantos ministérios você vai ter. O PT ele tem mais ministérios, até por ser o partido do presidente, do que talvez o seu tamanho real de entrega de resultado do parlamento. Então, essa reforma vai cumprir esse objetivo de acalmar os ânimos do parlamento e tentar ter uma segunda metade de mandato um pouco mais tranquilo. Até porque ainda tem projetos importantes. A reforma tributária ainda tem alguns eixos dela que precisam ser votados nesse próximo ciclo. Outras propostas do governo, a reforma administrativa, que é uma pauta que o governo gostaria de tocar, também precisa. Então tem uma série de pautas importantes de reformas que o governo gostaria de fazer, e ele vai precisar dessa reforma para ter uma base mínima para discutir esses temas no parlamento. Então o foco está menos na entrega, na minha avaliação, do que vai entregar, e mais naquilo que ele pode conseguir no parlamento a partir dessa reforma ministerial que está iniciando no governo agora nesse segundo ciclo do mandato. Consultor de marketing político, professor e escritor Darlan Campos, membro fundador do Clube Associativo dos Profissionais do Marketing Político do CAMP.
Muito obrigado, professor, por ter nos ajudado aqui a destrinchar um pouco melhor os números, as perspectivas e aquilo que pode ser desenhado eventualmente pelo governo Lula daqui para frente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição.